Boa tarde para todo mundo. Vou compartilhar minha tela aqui. Hoje a gente vai ter um segundo laboratório de R. A gente já teve o primeiro, que foi na segunda aula, né, para conhecer um pouquinho do ambiente e tudo mais, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho de como montar tabelas e gráficos, né? Aquilo que a gente viu na aula passada, né? Eu sempre tento dar aquela aula teórica e depois dar uma aula no R para que a gente consiga acompanhar. Tá? Eu vou abrir aqui esses slides, estão já no... Se alguém quiser acompanhar, eu vou até mandar o link. Tá? E o que eu vou fazer? Tem aqui a pasta da nossa matéria, né? A nossa pasta tem dois arquivos, tá? Tem a aula 02, né? E tem o arquivo .arproject. Né? A gente vai abrir esse projeto. E quando você abre o projeto, automaticamente o R vai vir carregado, né, com tudo que a gente já fez. Né? Vocês veem que tem aqui já o arquivo da aula anterior. Né? Então, eu vou criar simplesmente um novo ARAScript. Tá? Lembre-se que para criar um novo ARAScript é File, New File, ARAScript. Aí ele já vai criar um arquivo novo. Como eu gosto dessa parte de cima, eu simplesmente copiei, né, aquilo que estava na aula 2, né, e que vou trocar o 2 pelo 4. Né. E eu vou salvar esse arquivo, né, que já ele vai salvar automaticamente, ele vai salvar na pasta, né, na pasta que está no nosso projeto, né, aula 04. Então, beleza. Tá. Então, só lembrando, né, que a gente vai ver algumas funções, né, e quando a gente não sabe alguma coisa de como que essa função é utilizada, né, a gente sempre pode fazer um help com o nome da função ou uma interrogação com o nome da função. E automaticamente, do lado direito, né, eu vou testar aqui, ó, por exemplo, vou colocar interrogação runif. Né, aí eu rodo com Ctrl Enter. Né, automaticamente aqui do lado direito, da parte de baixo do lado direito, apareceu o help. Então, ele me fala tudo como funciona essa função, né, alguns detalhes, alguns exemplos. Né? Então, toda função implementada no R funciona da mesma forma, tá? E toda função, obrigatoriamente, vai ter sempre uma documentação, tá? Tanto que quando você cria um pacote no R, você é obrigado, tá, a enviar a documentação. Se você não envia a documentação, eles não vão aceitar o pacote, tá? Então, toda função do R tem uma documentação. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, da função quantile, da função table, tá? E que a gente pode ver como funciona cada uma delas. Né? Aqui eu, por exemplo, usar help, quantile, né? E aqui falou os quantis amostrais. Né? E sempre vai estar tudo em inglês, tá? Você, se você não sabe inglês, pode copiar e mandar no Google, no tradutor, ele aparece. Né? O bom é que dá para copiar tranquilo. E você pode utilizar tanto a função help, né? Ou a interrogação. Ambos funcionam da mesma forma, tá? E, como vocês já sabem, né? Quando a gente trabalha com R, a gente pode instalar vários pacotes. Né? O que acontece? Que assim, a nossa criatividade, né, é limitada. Né? Então, constantemente, tá? É bom, às vezes pode acontecer de que
eu crio um pacote, vocês criam outro pacote, e a gente tem uma função que tem o mesmo nome. Vamos supor que chama cálculo IR, tá? Que seja, sei lá, cálculo de imposto de renda, tá? Aí eu crio um pacote, vocês criarem, né? E tem o mesmo nome, só que ele faz coisas diferentes, né? Ou funciona de forma diferente. Aí, se os dois pacotes estiverem instalados, né? Quando você pedir um help, né? O R vai ficar confuso e vai falar qual função você está falando, do pacote do Carlos ou do meu pacote, por exemplo, ou do pacote de vocês, né? Nesses casos, tá? O que a gente faz para contornar o problema, né? A gente faz uma interrogação, nome do pacote, dois pontos e o nome da função. Ao fazer isso, a gente está definindo, olha, eu quero entender como funciona a função tal do pacote tal. Tá? Então, eu acredito que no começo isso não vai acontecer, porque a gente tem poucos pacotes instalados, tá? Mas à medida que você utilizar mais o R, implementar mais coisas, pode ser que você precise utilizar esse nome do pacote, dois pontos, nome da função. Tá? Professor, Sim. deixa eu te perguntar, eu acabei de abrir o meu R Uhum. e aí entrou naquelas anotações da aula passada. Aí Isso. aonde eu tenho que apertar? Ah, sim. Você vai aqui, File, New File, Área Script. File. File. Ah, achei. Obrigada. Isso. E aí você vai salvar, né, com o nome que você quiser, né? Aula 04, se quiser o mesmo nome, né? Ou qualquer outro nome que você preferir. Vou fechar aqui. E onde que eu edito o nome? Ah, na hora que, olha aqui, ó, File, New File, Área Script, eu vou escrever aqui. Na hora que você apertar o disquete aqui para salvar, tá? E nessa janela aqui você vai conseguir trocar o nome, tipo assim, Ah, nova tá, aula. entendi. Isso. Ok, obrigada. Imagina. Então vamos lá. Então, como a gente, nossa matéria é estatística, né? Estatística é utilizada para analisar dados, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é como importar dados, né? Porque sem dados a gente não consegue trabalhar, tá? E aqui veremos três funções, tá? Para importar dados. As três funções eles já vêm prontas no R nativo, no R padrão, tá? E essas funções são read.csv, que é para ler arquivos em formato CSV, read.table, que geralmente são utilizadas para ler arquivos em formato TXT, e read.csv2, que também são para ler arquivos arquivos em formato CSV, só que o primeiro, se não me engano, ele é para arquivos separados por vírgula, tá? E o segundo é para arquivos separados por ponto e vírgula, tá? Você consegue utilizar um, especificar, tá? Mas tem essas opções também. Geralmente eu só utilizo as duas primeiras, mas tem como usar outras também. Então, o que vamos fazer? Eu tenho esse endereço aqui, que eu vou copiar, tá? E eu vou plutar aqui na internet. Professor, Oi. tem gente pedindo para você aceitar Ah, beleza. Valeu. Obrigado. Então, na... esse conjunto de dados aqui, que está na internet, está nesse site, né? Vocês veem que ele tem uma variável aqui sem nome, tem uma variável chamada TV, rádio, newspaper e sales, né? E depois vem a linha 1 com as informações, a linha 2, né? Você tem as variáveis, né? Tem as observações, né? Então, eu quero trazer esses dados para meu computador, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu poderia utilizar direitos aqui, isso aqui para que meu código fique mais organizado. Eu vou renomear esse endereço todo, entre aspas, e vou chamar de alguma coisa. Eu escolhi chamar URI. Tá? Então, eu vou aqui
importando dados, tá? O RI, lembrando que para fazer esse simbolinho é a tecla Alt, né? E junto você aperta o menos, né? Alt menos. E, entre aspas, vamos colocar esse endereço web aí, tá? E depois vamos importar os dados. Tá? Eu vou copiar o mesmo nome, não precisa, você pode chamar como você quiser, mas eu vou colocar o mesmo nome, tá? Deixa eu ver se aqui coloquei igual isso. Simplesmente para saber qual que é o conjunto de dados que eu estou utilizando. Eu posso chamar de dados? Posso, né? Mas eu vou dar o nome advertising para lembrar que desse conjunto que chamava advertising que eu peguei da internet. Então, vocês veem que esse link, né, faz referência a um arquivo que termina em ponto .csv, ou seja, é um arquivo com formato CSV. Então, eu vou utilizar a função read.csv, tá? E dentro eu vou colocar o RI, né, que é tudo que está aqui em cima. Então, vamos ver. Eu vou marcar as duas linhas, Ctrl Enter, e automaticamente aqui do lado direito, parte de cima, já apareceu duas coisas, né? Esse objeto chamado URI, que é aquele endereço web, né? E as observações que estão aqui, né? Professor, você Uhum. pode mandar esse link para a gente no chat, por favor, para importar? Claro. Então vamos lá. Se você fizer clique aqui, tem uma setinha, né? Você faz clique, você consegue ver algumas coisas. Se você fizer clique no próprio nome, ele vai abrir aqui no próprio RStudio, né? Como se fosse um Excelzinho, né? Não é um Excel, mas você consegue visualizar todos os dados, né? Então, você viu quais são as variáveis, como que ele está carregado e tudo mais, tá? Vou fechar aqui. Tem gente que não gosta de usar o mouse, eu tento evitar. Então, se você quer ver, por exemplo, o que carregou nos seus dados, você pode dar esse comando aqui, read advertising, né? E ele vai te mostrar as primeiras linhas desse conjunto de dados, tá? Vem, me mostrou as 6 primeiras linhas, né? Então, já vi que tenho 5 variáveis, né? A variável X, TV, rádio, newspaper e sales, né? E estou vendo as primeiras observações, né? Por que eu faço isso? Eu faço isso para ter certeza que os dados carregados foram carregados corretamente, tá? Só para isso. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, é o mesmo conjunto de dados, tá? Então, o que agora vocês vão fazer? Tem esse outro conjunto de dados, esse outro link, tá? A gente vai importar esses dados, tá? E vai salvá-los com o nome Titanic, tá? E depois você vai pedir para o R com esse comando aqui para ver as primeiras observações, para ver se carregou certinho. Eu vou mandar esse link, sim, quem entrou agora consegue ir para trás, para frente e ver como que eu fiz no semana anterior. E eu vou dar para vocês uns 2 minutinhos, tá? Para vocês fizerem isso. Depois eu faço e a gente continua com a nossa aula, tá?
Professor, eu não entendi o que é para mudar o nome para Titanic. É isso que a gente importou? Isso, lembre-se Uri? que quando eu importo os dados, né, e quando eu trago os dados para o computador, eu preciso dar um nome a esses dados, né, para depois conseguir utilizar, né. Esse nome que no caso anterior era Advertising, agora tem que ser Titanic. Ah, entendi. Tá bom. Uhum. Obrigado. Professor, e o RI faz parte da leitura, né? Tem que colocar igual. Sim, tem que colocar tudo igualzinho. Tá, obrigada. Professor, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Eu copiei do seu slide o adverting Aham. e só coloquei lá o read, né, e tal, e tá dando erro. Esse aqui, Essa primeira linha aí, quando eu aperto o Ctrl Enter no advert esse embaixo. aqui tá. Isso. Eu erro. Vamos lá. Você rodou a primeira linha? Ah, tá. Não. Lembre-se que sempre que quando a gente escreve aqui, é só escreve. O R não leu nada ainda. É só como se fosse um rascunho, vamos pensar. Não é um rascunho, mas é como se fosse. Tem que rodar tudo para funcionar. Entendi. Então, primeiro eu tenho que apertar o Ctrl Enter no URI aí, essa primeira linha, com o Isso, link. depois na segunda e depois na terceira. Ou você pode Ah, marcar as três e rodar tudo junto também. Não tem problema. tá bom, ok. Uhum. Obrigada. Imagina. E aí, alguém conseguiu importar tudo tranquilo, sem problema nenhum? Eu vou copiar aqui esse. Porque quero copiar o código, não tá dando agora. Que agonia, não consigo copiar. Agora foi. Acho que foi agora. Bom, então eu vou. Eu errei. Vou chamar o nome que eu quiser, né? Entre aspas, sempre. Ou o link ou o endereço aí do conjunto de dados. Opa, lá em cima, né? Então eu vou chamar de Titanic, né? E como, de novo, né, é um arquivo .csv, né? Aliás, eu nem mostrei como que são os dados, né? Vou colocar aqui o navegador. Vocês veem que aqui tem um monte de informação, né? E... Só porque eu falei do errado. Agora sim. Tem o que? Tem o ID do passageiro, né? Que mais tem? Tem se ele sobreviveu ou não. Tem a classe, né, da passagem que ele comprou. Tem o nome do passageiro, o sexo, a idade, de um monte de outras variáveis, né? A gente vai brincar, tá? Mas ele continua sendo um arquivo .csv. Então eu vou utilizar a função read.csv, né? O RI. No final vou dar um read Titanic. Professor, como é que faz para apagar alguma coisa? Por exemplo, esse advertising que você fez, o read, não sei o quê. Digamos que você queira apagar isso, dá para fazer isso? Tá, daqui a pouquinho eu te mostro. Tá. Eu fiz besteira. Então, eu posso rodar as linhas uma por uma, né? Mas eu posso rodar as três também. Então, ele carregou tudo, aparece no lado direito, né? Agora tem Advertising e Titanic. Tá? O registro tem um por quê? Porque o primeiro que estava aqui, né? Ele foi sobrescrito, né? Eu substituí ele pelo aquele novo RI. Por que fiz isso? Porque esse URI, para mim, é um nome auxiliar, né, que eu estou utilizando só para meu código ficar mais limpo. Tá? Então, eu vou reescrever quantas vezes seja necessário, porque o importante para mim é aquele Titanic. Tá? Então, aqui aparecem os dados do Titanic e tudo mais.
Vamos supor que você fala, putz, eu carreguei advertising por erro, porque eu não quero advertising. Então, para apagar, né? Para apagar algum objeto no R, você coloca RM, né, de remove, né, e o nome do objeto, no caso, advertising. Tá? Você tem que ele vai desaparecer do lado direito. Quando ele sumiu. Ele não está mais no R, ele foi deletado do meu ambiente do R. Então eu vou continuar só com o Titanic. Mas eu vou carregar de novo, tá? Porque eu acho que eu vou precisar mais pra frente. Mas o que acontece? Eu dei exemplos, né, de arquivos que estão na internet, né? O que acontece se a gente quer importar um arquivo, tá, que está no próprio computador? Como será que a gente faz isso? E vamos lá. Eu vou tentar buscar aqui um conjunto de dados que tem aqui no meu computador. Tá? E tem esse fish, por exemplo, tá? E vai variar um pouquinho dependendo do sistema operacional que vocês usam, mas geralmente sempre tem uma opção para você ver onde que está esse link, né? esse arquivo. No meu computador é dessa forma que eu pego, tá? Mas dependendo do sistema operacional de vocês pode ser um pouco diferente. Tá? Então esse fish, de novo, é um CSV, né? Então vou colocar aqui fish, fish, né? read.csv, e entre aspas, vou colocar o endereço, só que dessa vez o endereço do meu computador, daquela pasta onde está meu arquivo. Tá? Chama fish, né? fish.csv. Eu vou colocar o mesmo nome aqui, só para... Tá? Então, é assim que eu vou rodar o código. No final vou pedir para mostrar os primeiros usuários. Tá? E ele carregou o conjunto de dados que está aí no meu computador. Né? A ideia é sempre a mesma. Ou você passa o endereço web, né? Ou você passa o endereço do teu computador, onde ele está armazenado, o conjunto de dados. Né? Muito cuidado. Quais são os erros comuns quando a pessoa tenta carregar os dados? Né? Esquece de colocar aqui .csv. Então o R fica perdido, fala, putz, qual que é esse arquivo? Eu não encontrei. Então sempre tem que colocar, né, se é um arquivo csv.csv, se for um arquivo txt, vai ter que colocar txt, tá? Mas nunca esqueça de colocar o ponto e o nome da extensão, tá? Então, vamos continuar aí. Não tem ninguém esperando, né? Beleza. Bom, aqui está o gabarito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse outro conjunto de dados, tá? Vou até copiar. Porque quero copiar no acerto. Eu vou passar para vocês esse link. E subi agora essa mensagem aí, Gabriel. Seu R está em branco. E eu acho que é porque você tem que criar fazer um file. Ele vai ser branco porque o padrão do R ele é branco. Tá? Só que como eu gasto muitas horas programando aqui, a vista cansa com cor branco. Então eu troquei para preto. Tá? Mas provavelmente a tua deve estar só com 3 divisões, tá? Para que apareça uma quarta divisão, você tem que criar um file. New file, ArtScript. Mas aí acho que a Saf aí postou aí os links. Obrigado aí. Aí você consegue pegar de novo o passo a passo mais com calma. Então, assim, eu passei o link para vocês, né?
Por que eu fiz isso? Por que eu estou batendo a tecla tanto em importar dados, né? Porque agora esse conjunto de dados, ele não é mais um CSV, ele é um TXT, né? Um arquivo em TXT. Então, para ler arquivo em TXT, eu não vou utilizar mais a função read.csv, porque eu não estou lendo um CSV, eu vou ler um TXT. Tá? Então, eu vou pegar a função read.table. Então, com ele, eu vou ler meu arquivo em TXT. Tá? Vocês veem que aqui, né, o que aconteceu? Aqui meu TXT, o nome da variável é V1, V2 grupo. Só que quando aqui carregou, ele fez o nome da variável V1, V2, V3. E a primeira linha, ela considerou como se fosse uma observação. Mas, na verdade, era o nome da variável. Tá? Isso acontece constantemente. Para você forçar, né, para você avisar para o F que a primeira linha é o nome da variável, você vai header igual true. Você vai falar que esse conjunto de dados já tem um cabeçalho. Tá? Vamos rodar de novo. Né? E agora sim, ele carregou os nomes das variáveis certinho. Tá? Então, com isso, né, eu acredito que a gente já viu várias formas de importar dados. Provavelmente, quando você trabalhe com o seu próprio conjunto de dados, vai utilizar essa forma, né, que é passar o endereço do teu computador onde está armazenado o teu arquivo. E quando a gente trabalhar na aula, né, eu vou passar um link parecido, né, para sempre todo mundo importar o mesmo conjunto de dados. Professor, Oi? só uma dúvida. Na verdade, acho que duas, né? Uhum. O URI é, então, o código para você ler os dados, né? Necessariamente tem que colocar o URI. E, assim, não necessariamente, vou te mostrar aqui, ó. Vou Porque, pegar... assim, depois você tá, tipo, renomeando esse URI de Titanic, é esse? Isso. Eu poderia Mas eu colocar posso... assim, por exemplo. Eu poderia colocar aqui dentro. Tá? E ele funciona. Só que aí teria que ir até o final da minha tela, né? E eu vou perder o que eu estou mostrando, né? Então, simplesmente para ser mais organizado, né? Eu chamei um arquivo com o nome, né? Mas funciona igual, tá? Não precisa colocar o URI. Ah, tá. Só Eu já por podia causa botar de direto organização. Titanic e o código todo. Isso. Ah, tá. Entendi. Uhum. Tá bom, obrigado, então. Imagina. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Se não há mais perguntas, então vamos continuar. Bom, tem outras coisas aqui, né? Aqui tem outro conjunto de dados. Tá? Eu vou copiar tudo aqui. Vocês veem que eu não tenho pressa nenhuma em passar o conteúdo, assim, voando, né? Principalmente porque eu acredito que o R é novo para todo mundo. Lucas, não, alguém perguntou do Fish, né? Gabriel, esse Fish está no meu computador só. Você pode pegar algum conjunto que esteja no teu computador também. Era simplesmente para mostrar, né? Como que faz para carregar o arquivo que está no teu próprio computador. Tá? Então vamos lá com esse outro conjunto de dados. Tá? Ele está em arquivo, vamos ver aqui no final, CSV. Só que a divisão não está mais por vírgula, está por ponto e vírgula. Tá? Então a gente precisa falar isso para o R. Tá? Vamos fingir que a gente não sabe. Tá? E eu vou tentar cadê meu código? Ele leu, só que ele leu de uma forma estranha, né? Porque ele não dividiu as variáveis, né? Leu tudo como se fosse um único nome, uma única observação. Eu fico meio confuso, né? Por quê? Porque por padrão, a função read.csv, ela entende que teus dados estão separados por vírgulas. Quando esse não for o caso, a gente explica, fala, olha, R, a separação ele é feita nesse conjunto de dados por ponto e vírgula.
Então, se eu carregar, né, agora ele vai ler certinho. Tá? Geralmente, sempre tem uma função aí para um argumento para te ajudar. Como que eu sabia? Porque já usa a função faz tempo, né? Mas se você está na dúvida, né, não está conseguindo alguma coisa, vai no help. Aqui vai te fazer um monte de coisa, né? Header, CEP, code, decimais, por exemplo, né? Se você está com um arquivo que utiliza vírgula para separar o decimal, ele vai ler tudo errado, né? Então você tem que falar, olha, decimal não vai ser ponto, vai ser vírgula. Então aí ele consegue ler tudo certinho. Tá? Então você consegue personalizar tudo que você quiser. Tá? Professor, Uhum. você consegue, acho que no passo anterior, no que ele já tinha cabeçalho, e no de baixo também, do ponto e vírgula, você consegue colocar um comentário? Porque depois provavelmente eu não vou entender. Claro. Para saber o que foi feito. Obrigada. E o arquivo já tem nome das variáveis. Colocamos outro para falar para o R que a primeira linha são os nomes das variáveis. Tá? Então, quando os dados estão no CSV, mas separados por ponto e vírgula, precisamos especificar para o R com o argumento CEP igual ponto e vírgula. Acho que agora ficou melhor. E de novo, né? Aqui está numa cor azul. Quem está no fundo branco, acho que aparece cor vermelho. Tenho que salvar aqui apertando no disquetinho para não perder o que eu fiz. Obrigada, professor. Imagina. Então, vamos lá, vou continuar. Professor, o que é esse 4, esse número 4 em propelante? Isso, pensei que ninguém ia perguntar. Você viu que aqui eu tirei, né? Se eu colocar 2 aqui, por exemplo, ele vai mostrar unicamente as 2 primeiras observações. Se eu colocar 4, ele vai mostrar as 4 primeiras observações. Se eu não colocar nada, entendi. por padrão, ele vai me dar as 6 primeiras observações. Eu fiz isso aqui simplesmente porque se eu mostrava 6, esse método 2 não ia entrar no slide. Então eu coloquei 4 só para facilitar, mas muito bem aí, muito bem apontado. Como ler arquivos em CSV é muito comum que eles venham separados por ponto e vírgula, existe uma função, né, que chama read CSV2, né, que você não precisa mais especificar que é ponto e vírgula, porque por padrão, esse read.csv2, ele entende que é ponto e vírgula. Então você consegue ler sem especificar o CEP. Mas é CEP igual a ponto e vírgula, né? Também que veio igualzinho. Né? É uma forma alternativa, você pode usar o que você quiser. Tá? Por exemplo, eu quase nunca utilizo a função read.csv2. Não sei porquê, mas eu geralmente uso read.csv. Tá? Acho que é costume mesmo. Então, beleza. Vamos começar a brincar com o conjunto de dados do Titanic. Tá? Tabela. Então, temos o conjunto de dados Titanic, né? Titanic. Né? E tem todas essas variáveis, né? Só que eu não quero trabalhar com todas as variáveis. Se eu quero escolher uma única variável, tá? Para
escolher uma variável do dataset, eu utilizo o cifrão. Tá? Então, eu escrevo nome do dataset, cifrão, nome da variável. Tá? Por exemplo, Titanic, que é o nome do dataset, cifrão, sex. Tá? Se eu colocar esse código, ele não vai me devolver o dataset todo. Simplesmente ele vai mostrar o sexo, porque eu pedi essa única variável. Se eu pedisse outra, deixa eu ver aqui, P-class, por exemplo. P-class. Ele vai me dar simplesmente P-class, né? Porque é aquilo que eu pedi para o R. Então, a primeira coisa que vamos fazer, né? Vamos calcular uma tabela de frequências absolutas. Né? Lembrando que quando as variáveis são categóricas, né? O único que a gente consegue fazer é contar. Né? Então vamos contar quantos passageiros do Titanic eram homens e quantos eram mulheres. Então, para contar, tudo aqui já está comentado, né? E eu vou utilizar a função table, Titanic, cifrão, eu falei sexo, né? Isso. E eu vou rodar, e ele já devolve para mim, olha, temos 466 mulheres e 843 homens. Beleza, né? Já montei minha tabelinha de frequências, né? Absolutas, né? Mas, por exemplo, você fala, mas eu não gosto de número absoluto, eu gosto de ter tudo em uma frequência relativa, né? Você poderia fazer assim, né? Esse daqui dividido por esse daqui mais esse daqui, né? Você pode fazer isso, né? Tem um e tem da outro, né? Mas isso daí não é prático. Né? Existe a função prop.table, tá? Que ela vai calcular essa frequência relativa para a gente, tá? Eu vou dar aqui um help para mostrar aqui. Vejam que a função prop.table, né, o argumento de entrada x é uma tabela, não é o conjunto de dados, tá? É uma tabela. Tanto que, se eu fizer assim, prop.table Titanic 6, ele dá erro, né? Por quê? Porque o argumento de entrada da função é uma tabela, não um conjunto de dados. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou frequências absolutas, né? Table, Titanic, text, né? Eu vou criar minha tabelinha de frequências absolutas e eu vou salvar ela num objeto que eu estou chamando propositalmente frequências absolutas. Por quê? Porque assim eu já sei que são as frequências absolutas. Eu poderia chamar, sei lá, a Fazenda? Poderia chamar, né? Mas não me vai lembrar de nada que eu estou trabalhando com Titanic, né? Ou Nick com frequências. Então, é bom sempre colocar um nome que te ajuda a lembrar, né, o que você está fazendo. Eu vou colar aqui essas frequências absolutas, tá? Se eu apertar ela e escrever ela na consola, vai aparecer igualzinho que tinha aparecido antes. Eu fiz isso unicamente porque o argumento de entrada da função prop.table é uma tabela, né? Então, vou colocar frequências absolutas. E agora sim, ela calculou para mim, né, as frequências relativas, né, que eu queria. Se eu gosto de porcentagem, só multiplicar por 100. Né? Apareceu aí multiplicado por 100. Tá? E lógico, né? Se você não gosta de tantos decimais, né? Pode copiar aqui. Você consegue arredondar, né, para 2 decimais ou 1 decimal, vai. Né?
Então, vai ficando mais fácil de você apresentar seus resultados, né? Tudo isso aqui comentado, né? Então, Professor, o underline, então, você usa como espaço? uso. E isso de estar colocando frequências absolutas é só para evitar de ter que escrever Titanic, Cifrão, Sexo, né? Isso. Tá, entendi. Quem perguntou aí de underline é o seguinte, né? À medida que vocês forem usando, vocês vão adotar diferentes práticas, tá? Tem gente que gosta de colocar assim, por exemplo, frec absoluta junto. É válido, é um nome, né? Alguns que gostam frec ponto absoluto. Outros que gostam de fazer frec absoluto. Tudo é válido, tá? Só que eu gosto de colocar assim, porque aí eu consigo diferenciar as palavras, né? Fica mais fácil para mim, tá? Mas cada um adota um padrão de Tá, programação. entendi. Professor, é muito difícil colocar nesse tema escuro? Não. Se você quer colocar em escuro, Eu tava até eu preferindo acho também. que você vai em Tools, tá? Global Options. Tem que ser aí trocar a cor, tá? Tools, Global Options. E aqui, acho que aparece aqui isso. Aparência, né? E aí você vai ter um monte de templates, né? Se você queira assim, diferente, azul, né? Entendi, achei aqui. Tá bom, obrigado. Deixa eu botar aquele que eu tava. Aquele que eu uso é aquele penúltimo, tá? Tem que ser as mesmas cores. Então, beleza. Então, a gente já aprendeu a montar uma tabela de frequências. Maravilha, não tem muito problema, não. Tá? E não foi difícil, né? A gente montou tudo mais, né? Mas a gente teve que fazer algumas linhas de código, né? A gente teve que montar a tabela aqui, né? Depois montar essa aqui, né? E ficou uma tabela que a gente pode copiar e colar depois para o Excel, né? Para o Word. Né? Mas existem alguns pacotes, né? Que dão as coisas um pouco mais formatadinhas para a gente, tá? E esse pacote que nos ajuda é o pacote EpiDisplay, tá? Você pode copiar o código. Conseguir, né? Você pode copiar assim. Pode instalar aí o pacote EpiDisplay. Acho que não ensinei, mas quem prefere instalar de outra forma, você pode ir aqui na parte de baixo, você tem está o Help, né? Do lado do Help tem uma opção que chama pacotes. Né? Aí ele vai listar todos os pacotes que estão instalados no teu R. Aí você vai no botão Install e aí você coloca o nome do pacote. Por exemplo, epi aqui, achou, display. Dá clique, coloca em instalar, ele vai instalar aí o pacote para vocês. Tá? Eu não vou dar instalar, porque já está instalado no meu computador, mas vocês precisam instalar ou por aqui, ou pela linha de comando. Beleza. Depois que instala, tem que carregar o pacote. Né? E ele vai carregar aí. Pode ser que ele demore um pouquinho aí, dependendo do que já tem no teu computador. Professor, eu fui tentar colocar essa tela preta aí, que nem tá o do senhor, e agora o meu só tá aparecendo duas telas. Aqui eu escrevo e aqui tem os arquivos. Não aparece essa onde aparece o resultado das contas, sabe? Que a gente faz. Pode ser que esteja assim. Ó, aqui embaixo vai ter um simbolinho que tem 2 quadradinhos, talvez. Não tem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora foi. Apareceu? Apareceu, obrigado. Imagina. Então, por que eu não instalei esse EpiDisplay? Porque eu sou chato e gosto de instalar pacote? Não, porque os pacotes são feitos para facilitar a nossa vida. Tá? Então, tem uma função que é a função tab1. Tá? Então, vou colocar aqui tab1. Vou colocar Titanic. Né?
cifrão sex. E eu vou rodar o comando. E vejam o que ele fez. Com uma linha de comando, ele me mostrou a frequência absoluta aqui, né? Aqui embaixo. Quantos tem mulheres, quantos são homens, o total. E a porcentagem de quantas mulheres, quantos são homens no total. Né? A porcentagem acumulada e ainda me deu um gráfico. Ou seja, com uma linha de comando eu fiz várias coisas. Né? Então esse Rap Display está ajudando aí a montar essa tabelinha de frequências. Tá? E o bom desse Rap Display é que se você tiver NAs, tá? Ele vai te dar a informação dos NAs. Se você não quer o gráfico, é só falar que você não quer. Gráfico igual false, você não quer o gráfico, ele não vai te dar o gráfico. Alguém queria perguntar aí alguma coisa? Antes de Professor, continuar, sim. na própria função que está embutida essa função de... Não, no próprio pacote que está embutido esse gráfico aí? Isso. Naquela função tab1 do App Display, ela quando calcula as frequências, ele já bota o gráfico para nós. Eu vou dar um tab1 de outra função, de outra variável, que é a pclass, por exemplo. Pclass. Eu vou rodar essa linha. Professor, E olha, como são... Sim. no meu não tá baixando. Eu já tentei várias vezes, dá algum erro. Demais alguém deu erro aí, pessoal? O meu tá carregando. Quando eu não tinha botado entre aspas. Pode ser. Se você não coloca entre aspas, dá erro. Se você coloca App Display com minúsculo, também dá erro. Não, eu copiei e colei do seu slide. Estranho. Você está tentando pela linha de comando mesmo? Aham. Tenta por aqui, talvez aqui funcione. Packets, Tá. install e aí a gente coloca App Display. Eu vou copiar o que tá aparecendo para mim e vou mandar aqui no chat. Tá ótimo. Eu estava falando aqui, assim, né? Eu dei para uma categoria que tinha, para uma variável que tinha 3 categorias. Apareceu aqui as 3 categorias, a porcentagem acumulada, e como tem 3 categorias, ele automaticamente deu até cores diferentes, né, para não me perder. Né? Então, acaba sendo útil. Né? Professor. O meu não apareceu o gráfico. Eu não sei se eu não instalei, no caso, o pacote corretamente, mas eu copiei do slide, aí pareceu que só está carregando o pacote, mas não apareceu o gráfico. Ele não carregou o gráfico porque no slide está esse comando aqui, né? Gráfico igual false. Se você coloca aqui true, ele vai mostrar o gráfico para você. Acho que é isso. Ou colocar true ou não colocar nada, né? Não, mas no caso eu não coloquei true nem nada. Eu só coloquei o comando, mesmo assim não apareceu. Foi assim e não apareceu? Aqui. Deixa eu fechar. O que pode acontecer? Eu coloquei isso daqui. Eu vou copiar. Nesse campo onde está aparecendo o meu gráfico, o que está aparecendo? Está aparecendo essa tela aqui, talvez? Ou a tela do Help? Sim. A tela do Help? Sim. Tá. Então, tenta ir aqui. Se você vai do lado esquerdo do Help, aparece pacotes e plots. Sim. Tenta dar um clique aí no plots. Vamos ver se aparece. Depois de fase. Desculpa, não entendi. Acho que cortou. No caso, depois de fases que você está falando. Isso, depois de faz, exatamente. Tá preto. O meu também tá preto. Eu coloquei. Eu coloquei.
Alguém quer compartilhar sua tela? Aí para eu tentar aí, acho que fica mais fácil. Só ficou, eu coloquei isso daí e botei para rodar no caso. Você rodou esses dois, né? É. Que isso mesmo. Ctrl Enter, no caso. Isso, vamos ver o que acontece aqui. Yes. No caso, eu coloquei para não aparecer o gráfico depois, né? E rodei. Será que é isso? Isso, tenta aí tirar esse daí ou colocar tudo. É só colocar delete? É. Aqui instalou certinho já. Eu vou rodar tudo de novo. Uma coisa que eu tinha. Eu vou copiar de novo para ver se vai. Agora foi. Isso. Perguntou se. Agora tá aparecendo um erro, professor. Aí. Você quer Pior ainda. perguntar aqui qual que foi o erro? Não, fica tranquilo, é normal. Você quer escrever aqui o erro que apareceu, copiar e colar no chat? Não, acho que agora tá instalando. Acho que tá instalando. Acho que deve ir com calma aí. Acho que mais alguém estava com problema de instalação. Resolveu aí? Não, continua aparecendo a mesma coisa. Eu mandei aí no chat, eu acho. Estranho. Só o meu tá instalando, mas não apareceu o gráfico, não. Tá pronto. No caso tá. Ai, instalar, yes. Tá dando um erro. Professor, eu posso tentar aqui mostrar a minha tela do computador, o jeito que tá aparecendo? Claro. Sim. Ó. Ai, peraí, cadê a câmera? Ah, tá aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz as continhas. Apareceu. Aham. Só que do lado aqui, onde é para aparecer o gráfico, tá preto. Todo mundo tá preto. Deixa eu ver. E eu copiei que nem tá do seu slide. Tá. Vai nessa última linha de código. Faz isso aqui, ó. Eu sei porque tá preto. Acho que tá assim, né? Tá assim no código. Tenta com isso aqui. Ah, tá. Colocar true. Isso. True. Ok. Vamos ver se dá certo. Professor, pode voltar na sua tela, por favor, para mim ver? Não tá no meu. Pronto. Tô compartilhando, né? Acho que tô. Ué, onde que tá esse tablet? Se mais alguém tiver problema e quiser compartilhar a tela, não tem problema, viu? Eu ajudo para tentar rodar. Professor, no meu caso, é que eu consigo rodar todos, mas eu não estou conseguindo rodar o gráfico quando eu seto para true. Ele não vai, ele diz que não, que todos os argumentos têm que ter o mesmo tamanho. Você quer copiar teu código todo e postar no chat? Dá uma olhada? Ok. Existe não, Gabriel, que é isso? Se quiser compartilhar a tua tela aí para ver teu código linha por linha, para mim não tem problema. Professor, eu acho que eu me perdi muito lá em cima. Ele não tá achando Titanic nenhum, sabe? Tá tudo vermelho, não tem tabela nenhuma. Vamos lá. Tudo tem solução aqui. Vamos ver se agora vai. Deixa eu ver aqui. Acho que tá faltando parênteses aí. Deixa eu ver aí. Vou copiar por partes, senão o chat não aguenta. Vou copiar só o Titanic. Tá? Titanic. E depois eu vou pegar as tabelas do Titanic. Por último, a gente vai instalar o display do pacote.
Aí tenta aí se dá certo. Deixa eu ver quem escreveu aí. Professor, eu vou mandar a última coisa que está aparecendo aqui para mim, porque, tipo assim, não é que dá erro a instalação, mas depois dá erro para eu usar aquela função tabl. Ah, tá. Acho que o Vinícius, é porque o Titanic, o T tá com maiúsculo primeiro. Tem que ser, o primeiro T tem que ser com minúsculo. Ah, tá. Beleza, peraí. Vou ver aqui então. Tipo, quando eu coloco para instalar, aparece isso para mim. Deixa eu ver. Não, tá tranquilo. Então, ele instalou. Se é isso, ele instalou. Tenta dar aí um library ep display. Acho que é isso. Ep display chama. Ele instalou. Ele deu uma mensagem, só mas ele instalou. Vou ver aqui. Então, quando eu boto library, aparecem esses carregando Ah, entendi. Esqueci de falar isso. Esse aqui é o número 1, parece uma L, né? Vou colocar aqui, vou comentar aqui até aqui. Tab 1. Tab. Ah, deixa eu ver se agora vai. Não, acho que esse 1 confunde muito com a letra L mesmo. Professor, o que é esse tab aí? O nome da função é tab e o número 1, né? Só que quando alguém vê aqui, parece a letra L, né? Por isso que eu coloquei aqui tab, tracinho 1. Tracinho número 1. Só para saber que esse aí é o número 1. Todo mundo conseguiu rodar aí? Tá dando certo? Tá dando errado? Não, continua dando errado. Eu vou te mandar, pera. Uhum. Professor, será que se a gente apagar e colar isso aí que você mandou agora do zero, funciona? Tipo, apagar tudo, o arquivo, criar um arquivo novo? Ou Pode ser. Se você quiser apagar tudo, né? Tá vendo essa vassourinha aqui? Ah, É só apertar aí, ele deleta tudo que está na memória. Você pode carregar as linhas de código que eu comandei. Né? tudo dessa aula, né? Da aula 2, não vai subir, Isso, não. isso. Deixa eu ver aqui. Isso, tá bem. Isso, Guido. O do Vinícius conseguiu rodar? Era essa minúscula mesmo? Não, o meu arquivo só veio com maiúscula mesmo, mas era esse problema do 1. Eu achei que era L também. Ah, tá. Professor, acho que agora foi, porque estava dando um erro falando que Titanic, o objeto não tinha sido encontrado, aí eu rodei de novo o nome, e eu acho que foi. Você pode mostrar sua tela para ver como está o gráfico? Do Titanic? Do sexo, né? É isso aí que está aparecendo para mim. Então, beleza. Obrigada. Ô, professor, Oi. a função Tab 1 ela não consegue rodar dois ao mesmo tempo, né? Tipo Titanic Sex e Titanic Classe, né? Não consegue. Ah, tá. Mas o próximo slide vai falar exatamente isso. Às vezes a gente quer tabelas de dupla entrada, né? Não só de uma, né? A gente pode fazer assim, né, com a função raiz, que é a função table, né? Pedir as duas variáveis, ele vai devolver isso aqui. Tá? Vou copiar e vou colar aqui. Né? E ele conta para nós, né? E a gente matou o problema. Não está errado, tá certo? Tá? E a gente pode fazer mais coisa aqui, tá? Se você não gosta de colocar o nome inteiro, quer chamar de classe, sexo, para depois fazer isso, também pode. Né? É sua preferência de quanto você quer que o teu código fique organizado. Né? Mas, assim, não vai mudar o resultado.
Existem formas para adicionar, por exemplo, as margens, né? Por linha, por coluna, tá? Com a função table. Mas eu vou pular para essa função aqui, que chama tab, letra P, C, T. Tab, P, C, T. Do pacote Chip Display, que ele vai ajudar bastante a gente. Se você copiar e rodar esse código, tá? Vai dar erro. Tá? Por quê? Porque lembre-se que anteriormente eu salvei aquele objeto classe, como isso aqui, e isso como isso aqui. Então eu vou copiar essas duas linhas. Professor, calma. A função tab1 não roda dois gráficos, é isso? Eu não entendi essa parte. Se você, por exemplo, quiser a tabela de duas variáveis cruzadas, né? Essa função tab1 não vai dar erro. Porque essa função tab1 foi feita para uma tabela de frequência de uma única variável. Tá? Se você quiser uma tabela de contingência, não funciona. Entendi. Se você quiser tabela de contingência, dá para usar a função tab PCT. Então, eu criei Você pode deixar um segundinho aí no R, só para eu... Porque Sim, tem claro. que eu não copiei ainda. Esse de botar o gráfico igual a true é o quê? Para ele não mostrar o gráfico à direita. Ah, tá. Uhum. Obrigada. Imagina. Então vamos lá, eu vou rodar o código, marco as três linhas, Ctrl Enter, e ele me deu um monte de tabelas aqui, ó. Um monte mesmo. Primeiro me deu as originais, né, e as frequências absolutas, com os totais já por linha e por coluna, né. Tenho 323 pessoas da primeira classe, né, das quais 144 eram mulheres, 139 homens, né, e assim para todo mundo. Então eu consigo, por exemplo, copiar isso aqui, se eu gosto de Excel, sei lá, e passar para o Excel, né? Ou para o Word, você coloca bonito, né? Sei lá. Nem lembro mais como que faz direito. Acho que você copia, cola, aí aparece alguma coisa, acho que você consegue colocar dados, texto para colunas, e delimitado por espaço, deve ser. Mais ou menos ficou aí. Aí você já vai deixar tudo charmoso. Né? E tem formas como fazer isso automático, tá? Mas quem gostar de ficar copiando e pulando também dá para fazer. Bom, lembre-se que na aula passada eu falei que às vezes podemos estar interessados, né, nas porcentagens por linha, por exemplo, né? Por exemplo, aqui entre parênteses, né, aparece a porcentagem por linha. Né? Professor, a minha tabela não apareceu o total, só apareceu, tipo, feminino, masculino, classe. Ah, essa daqui você fala, né? Sim, porque Isso. na verdade eu fiz só o passo de baixo. Isso. Se você roda essa linha, ele vai dar essa tabelinha mesmo. Só isso daqui, né? Uhum. Não, eu fiz só a parte de cima. De baixo, quer dizer. A parte de baixo. Só essa parte daqui. Se você rodar essa parte daqui, acho que ele vai te dar o... Eu fiz isso, mas sem o gráfico igual a falso. Você fez assim? Isso. Aí deu a tabelinha. Ele não tira essas tabelinhas aqui, não? Eita. Ele só não botou a coluna do total. Ele botou o resto. É que ele dá três diferentes. Ele bota coluna, row percentage. Ele tá nas três tabelas. É. Isso. Pode ser isso. Se você sobe aí com o mouse, ele vai mostrar a primeira tabelinha, que é a tabela original, depois a tabela aqui das porcentagens por linha, né? E depois, por último, as tabelas que dá porcentagem por coluna. Talvez seja isso.
Aparecem 3, mas de qualquer jeito não tem nenhuma que tenha essa parte de total. Tá diferente. Não sei. Estranho. Deixa eu ver aqui. Sabe? PCT. Era para ela dar certo por padrão. Se você quiser postar teu código aí, dá uma olhadinha. Vou explicar aqui, já a gente vê. Tá? E, bom, Não, acho que eu já sei o que aconteceu. Eu só copiei um código do slide que eu acho que estava errado. Ah, tá. É o código anterior, eu acho. Dá uma olhada aí, se dá certo, você me fala. E, bom, então nesse tab PCT ele dá 3 tabelas, né? A primeira é original, né? A segunda, ele calcula a porcentagem por linha, né? Round linha. Por exemplo, dos 323 que é da primeira classe, né? Que foram os 100% da primeira classe, 44,6% são mulheres, né? E 44,6 e 55,4 são homens, né? Na última linha, por exemplo, dos 709 pessoas da terceira classe, que são 100% da terceira classe, 30,5% eram mulheres e 69,5% eram homens. E se você não quiser nada disso, você quiser o total por coluna, né? Das 466 pessoas que eram mulheres, né? Que são os 100% das mulheres, elas estavam divididas em quase 31% primeira classe, quase 23% segunda classe, quase 46% terceira classe. Né? E a mesma coisa para homem. Você vê que com uma linha de comando, eu te dou bastante coisa. Então você aí consegue pegar o que você quer, descartar o que você não quer e tudo mais. Tá? Bom, e até aqui todo mundo conseguiu rodar? Acho que a Maria deu erro aqui, deixa eu ver aqui. Esse erro aqui funcionou, Maria? Resolveu ou não? Aqui, deixa eu dar uma olhada. Deu certo ou não? Eu acho que esse daí, esse, deixa eu ver qual que mais tem de erro. Titanic não. Eu acho que quando a gente instala, eu tenho a impressão que quando a gente instala o pacote, esse App Display, ele está formatando tudo que a gente já fez, tá? Eu tenho essa impressão. Então a gente tem que rodar, né? E depois que já instalou, vamos rodar aqui o Titanic. Passar aí. Comigo deu esse erro aí. Acho que ele formatou tudo, né? Na verdade, ele até pergunta que vai reiniciar, mas que os dados vão ser mantidos. Só que eu acho que ele tira esses valores, né? Sim. Postando aí no chat, ver se tá certo. Não desaparece do rascunho, não. Continua no rascunho. Então, é só ir lá em cima e rodar tudo de novo. Exatamente. Ele desaparece da parte superior direita, da parte daqui. Isso, Exatamente. Tenta aí, Maria, dá uma olhadinha. Tá bom, vou tentar aqui. Beleza. Vamos já para o final. E alguns gráficos, né? Embora a gente, na aula anterior, subiu gráficos para variáveis qualitativas, né? Eu vou pegar vários gráficos aqui, incluindo para variáveis quantitativas, que eu acho que você já deve ter visto alguma vez na vida. Mas mesmo assim, se você não viu, na próxima aula eu vou falar sobre eles, tá? Então, vocês já viram que tudo no R acaba sendo ou uma função para fazer alguma coisa, ou um objeto, né, onde eu tenho alguma coisa. Né? E sempre as funções recebem os argumentos entre parênteses. Né?
E essas funções, por exemplo, hist, py, boxplot, barplot e plot, são algumas funções para fazer gráficos, né? Por exemplo, aqui, vou colocar aqui gráficos e variáveis qualitativas, né? Temos, por exemplo, py, né? Que é um Titanic, cifrão 6. Opa. O valor de x deve ser positivo. Ah, já sei por quê. Trick. Absolutas. Table. Titanic. Assim. Que agora vai. Isso mesmo. Vocês viram que a função py, né? Eu coloquei os dados por padrão e ele deu erro, né? Por quê? Vai no help. X é um vetor com valores não negativos e os valores de x se dividem em áreas, né? Não ajuda em nada se você ler, né? E vamos ver se nem sempre eu falo alguma coisa. Ele, na verdade, o que ele está recebendo, né? Ele recebe de alguma forma as frequências, né? Drop.table. Assim. Tirar essa colocar aqui. Beleza. Tem a mesma coisa, né? Porque fez, na verdade, o que ele precisa é uma tabelinha, né? Com frequências, né? Não os dados originais, tá? Embora esse gráfico, assim, gráfico py seja muito famoso, ele acaba sendo de pouca utilidade, né? Porque você só consegue fazer um py legal quando tem poucas variáveis, tá? Então, Professor, desculpa te interromper, mas eu fiz do jeito que você fez antes e deu certo. Esse aqui, Nikon Table, né? Assim? Isso. Isso, ele é certo também. Ah, tá. Então, geralmente, quando você trabalha com variáveis qualitativas, né, o gráfico mais usado é o bar plot. E o bar plot, ele também recebe as frequências, tá? Eu vou colocar aqui outro, por exemplo, outro frec, que seja table, Titanic e P-class. Tá? Ele me dá as classes, né? Lógico que aquelas funções tab1 e tab-pct fizeram gráficos mais bonitos, né? De novo, alguém criou um pacote, né? Para algum fim específico, né? Que deixa tudo mais fácil para ele. Né? Mas se você quiser fazer um barplot do zero, né? Pode usar a função barplot também. Variáveis quantitativas. Tá? Professor, quando aparece um X na frente do número da linha, significa o quê? Tipo, 69 aí tem um Xzinho antes. Ah, é aquela bolinha vermelha com X que ela tá falando. Isso. Ah, deve ser porque tem alguma coisa errada nessa linha de código. Ou seja, com parênteses, ou por exemplo, você está chamando, igual de chamar frec, está chamando frec, sei lá, frec E, ele vai entender que não existe, né? Ah, entendi. Eu vou arrumar aqui, obrigado. Uhum. Então, eu vou pegar, por exemplo, para a variável, acho que é feio aqui, que é a taxa. Para ser um histograma. Todo mundo já viu alguma vez, né? Ele dá um histograma, né, dessa variável aqui, né? E plota para mim, né? Plotar, né? De plot, né? É um jargão que a gente fala, plotar, embora não exista em português plotar, né? Mas é um jargão que trabalha com dados, coisas, você fala. Né? Plotar é fazer o gráfico e printar é fazer um print
né, daquele código que você está fazendo. Né? Printar e plotar são duas palavras que você vai ouvir bastante. Bom, tem histograma, e tem o box plot. Né? Você vê que a diferença do pie, do table e do bar plot, né? Esses gráficos para variáveis quantitativas, eles recebem, sim, o nome da variável mesmo. Né? De novo, aqui, aqui tem um gráfico de caixa, que a gente vai aprender mais na próxima aula. E tem o plot. O plot serve para graficar uma variável versus a outra. Por exemplo, Titanic, e Fair aqui, Titanic, e sei lá qual mais tem aí o idade, pode ser. Me dá um gráfico de uma variável versus a outra. Né? No Y está a idade e no X está o Fair, a taxa que ele pagou. Né? Então, aparentemente a gente não consegue ver um padrão nenhum. Né? Mas a gente consegue fazer os gráficos. Né? Então, dependendo do teu conjunto de dados, pode ser que a gente encontre coisas legais ou não. Tá? Deixa eu deixar ver se funciona o comando aqui. Será que funciona? Acho que não. Queria colocar uma cor aí legalzinha. Mas... estranho. Depois eu vejo isso. Você também estava perguntando, nossa, por como do R se o cara usa o R há anos? O que acontece? Que esses gráficos que a gente está vendo aqui são gráficos nativos, né, do R. Né? E que, assim, para fins de aula, né, para quem está começando, são úteis. Né? Mas tem pacotes, né, que deixam os gráficos muito mais bonitos. Assim, você fica surpreso com a qualidade de gráfico. Tá? E são outra sintaxe, né, bem diferente. Se der tempo, eu passo um pouquinho também. E quem não, pode entrar na aula da outra turma e ver uma olhada também. Só para terminar, tá? E eu vou falar mais uma função aqui, que é a função par. Às vezes, você vê que a gente fez vários gráficos, né? E a gente, às vezes, não quer um gráfico separado do outro. A gente quer vários gráficos no graficão. Né? Você quer ver tudo junto. Então, esse par, ele cria um ambiente aí no teu gráfico separado por vários espacinhos. Nesse caso, ele é separado por 2 linhas e 2 colunas. Então, ele vai plotar tudo, né? Vai criar um ambiente de 2 linhas e 2 colunas e vai plotar os próximos gráficos que lhe vêm na ordem. Vamos ver aí se funciona. Provavelmente vai dar erro para todo mundo, tá? Por quê? Porque não tem advertising. Por que não tem advertising? Porque quando a gente instalou o App Display, ele deletou tudo. Né? A gente tem que subir, né? Aquela advertising lá em cima, está aqui. Vou dar esse código advertising e dou o direito final para rodar o código do PAP. Então, estou tudo num único gráfico. O que fica, às vezes, para a gente, né, muito mais ilustrativo, em lugar de ficar mexendo a tela, né, para ver um gráfico e depois outro, né, a gente vê tudo numa tela só e fica bem mais fácil de você ter alguma ideia do comportamento dos dados, tá? Esse é o mesmo gráfico, né? E eu acho que por hoje isso. Espero que tenham gostado. De alguém aí deu eco, rodou, funcionou. Alguém está com problema e quer mostrar sua tela? Pode mostrar. Professor, Uhum. que parte do advertising você deu Ctrl Enter de novo?
para fazer o último. E nessas 3 linhas, que na verdade estou importando os dados de novo, né? Porque o meu tá dando erro, mesmo fazendo assim. Peraí. Aqui embaixo. Colocar o advertising. E depois, no final, esse aqui. Dá uma olhadinha aí. E eu sei que para alguns de vocês começou a dar erro, começou a dar problema, e esse erro deixa a gente chateado. Nossa, que saco, né? Mas é completamente normal, tá? E é parte do processo. No começo, dá uns erros, da próxima você já sabe, já tem uma ideia do que poderia ser esse erro, né? Mas minha recomendação é que vocês insistam, tá? Porque vocês vão ver que utilizar algum software, né, que te permite programar alguma coisa ou fazer uma análise através de código vai te facilitar muito as coisas no teu trabalho. Teve vários alunos assim que na primeira sala falaram: nossa, você tem inventado história, né? Praticamente falavam isso, né? Mas depois falaram que eles começaram a usar no trabalho deles. Então é uma boa opção para vocês aí. É um investimento que você faz agora para poupar tempo no futuro. Porque ter o código, você trocou o conjunto de dados, roda tudo de novo, você trocou o conjunto de dados, está tudo prontinho já. Não precisa se preocupar com mais nada. Então, obrigado aí, pessoal. Terça que vem, a aula vai ser presencial, tá? E eu vou estar lá no FRJ. Espero ver alguns de vocês lá. E para quem não conseguir ir, eu vou postar aqui a aula da turma passada, tá? Mas eu espero ver alguns de vocês, conhecer algum de vocês aí pessoalmente, tá? Professor, não, só queria te falar que, assim, eu nem moro no Rio, mas eu acredito que vai ficar um pouco difícil